bem-vindos ao nosso 10º estudo da série de Daniel e Apocalipse. Vamos pedir a presença de nosso Senhor agora. Pai querido, Pai bondoso, pedimos a Tua presença, conceda-nos do Teu Santo Espírito, para que Ele aclare a nossa mente, grave no nosso coração esses ensinamentos que veremos no estudo sobre essa igreja. É o que pedimos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Vimos no último estudo sobre Daniel capítulo 7, avisando sobre o chifre pequeno, que mostra o período da supremacia papal, os 1260 anos de supremacia papal. E como eu disse, ele corresponde ao período da igreja de Tiatira, que é o que vamos agora ver, retomando o estudo das 7 igrejas lá de Apocalipse. Então, Tiatira durou do ano 538, com a entrada em vigor do decreto de Justiniano, e se encerrou em 1798 com a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier a mando de Napoleão. Vamos agora então ver as características dessa igreja lá em Apocalipse 2, de 18 a 29. Lê para mim, João. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. Eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Aqui nós vemos um reconhecimento da parte de Jesus sobre as boas características dessa igreja, as coisas que sobressaem de forma positiva. Nós vamos ver logo a seguir que tiveram coisas terríveis, mas mesmo assim, sempre, como em todos os períodos, havia coisas boas. Continua, João. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Quem foi Jezabel? Se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, a gente vai ver quem foi essa personagem. Jezabel era filha do rei de Tiro e ela se casou com o rei Acabe, que reinava em Israel. Israel era propriedade de Deus, de Jeová, mas Jezabel, ela era adoradora de Baal e Astarote. E junto com ela trouxe centenas de sacerdotes e profetas desses deuses pagãos e procurou instituir o culto a eles em Israel. Perseguiu aos adoradores de Deus. Tanto que nós vemos nesse período aquela história de Elias, que houve 3 anos de seca e que depois chamou esses sacerdotes e para um desafio. Eles perderam, porque Deus fez descer fogo do céu. Mas essa mulher foi extremamente perniciosa. Ela procurou destruir tudo que fosse de Deus. Por isso, essa comparação nesse período com a atuação de Jezabel. Continua, João. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lançam num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós os demais, que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. O que nós vemos aqui? Uma última advertência a essa igreja. Aqueles que seguem, que se adulteram com essa igreja, essa Jezabel. Mas aqui tem uma promessa para aqueles que não desceram às profundezas de Satanás. Porque essa igreja desceu às profundezas de Satanás. Deus não colocaria um outro peso sobre essas pessoas que não se contaminaram com os ensinamentos e erros dessa igreja. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha.
Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim termina com a promessa da vitória para aqueles que se mantiverem fiéis, aqueles que receberão a recompensa. Vamos ver agora, então, algumas características, alguns acontecimentos desse período. Como nós vimos, começou em 538 com o decreto, o Edito de Justiniano. Em 593, entra em vigor, é instituído a doutrina do purgatório, que basicamente fala o quê? Que aqueles que não estão perdidos, mas também não estão salvos, vão para um lugar para conseguir conquistar a salvação. Mas vamos ver qual a base que a Igreja Católica usou para isso? Lê para mim, João. O purgatório é um local ou estado em que são detidas as almas daqueles que morreram em graça e amizade com Deus, mas com a mancha do pecado venial ou com dívida temporal por pecados não resgatados. Aqui se purifica, limpa e apronta a alma para a união eterna com Deus no céu. O sofrimento da alma no purgatório é intenso, contudo, é um sofrimento em amor. As almas no purgatório não estão arredadas de Deus. Estão privadas da visão de Deus, mas estão unidas com Ele por amor. O sofrimento delas é duplo, o da privação de Deus por algum tempo e o da dor física. Vem cá, na amizade com Deus e mesmo assim não está salvo? Tem uma certa incongruência nisso daí. E a gente vai ver mais adiante que a pessoa vai adquirir a salvação pelo seu sofrimento, pela sua dor. É assim? Continua, João. A lógica da existência do purgatório para os católicos encontra-se no fato de uma pessoa poder morrer na amizade de Deus, mas não estar ainda pronta para a visão última de Deus. No momento de morrer, os homens são julgados de acordo com os seus merecimentos. O tempo para méritos findou. Um homem é ou um amigo ou um inimigo de Deus, e assim fica para a eternidade. Opa, peraí. Ele, no momento da morte, ou ele é amigo ou inimigo? Mas vem cá, morre na amizade com Deus e não está preparado? Aqui está falando que está findo como adquirir méritos. Como assim, então, você vai poder ir para um lugar porque você tem amizade, mas não está amizade? É inimigo, mas é amigo, mas não é inimigo? E é mais ou menos, é o que então? Continua, João. Julgamento particular, Concílio de Florença. E assim, se as pessoas penitentes morrem na caridade de Deus, isto é, em graça santificadora, antes de terem cumprido por obras de penitência o que seus pecados e omissões exigiam, suas almas são purificadas após a morte pelo fogo do purgatório. E as almas daqueles que não incorreram em mancha de pecado depois do batismo, e também aquelas almas que, embora maculadas, foram devidamente expurgadas, seja em seus corpos ou após a separação de seus corpos. Da maneira que acima mencionamos, são diretamente recebidas no céu e claramente contemplam ao próprio Deus em três pessoas divinas. E depois as almas daqueles que morrem em pecado mortal vão diretamente para o inferno. E havendo feito um pedido, ele, Judas Macabeu, recolheu a quantia de 12.000 dracmas de prata que enviou para Jerusalém, para ser oferecido um sacrifício pelos pecados dos mortos, pois ele possuía bons e religiosos pensamentos acerca da ressurreição. Vamos dar uma paradinha aqui. Judas Macabeus. Essa história dele está narrada em alguns livros chamados apócrifos, que só tem na Bíblia Católica e não tem nas outras Bíblias. E é o livro de Macabeus, que ele mandou orar pelos mortos. Ou seja, um livro que, na verdade, está se contrapondo a todo o resto da Bíblia, como a gente vai ver logo em algumas passagens. Por isso, ele não é aceito pelo resto da cristandade.
Assim, acreditava que abundante misericórdia estava reservada para aqueles que morressem piedosamente. Na verdade, é um santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Bom, isso está lá em Catolicismo, traduzido na edição publicada em 1961 por George Brasiler. Mas o que diz a Bíblia sobre como estão os mortos? Que situação estão os mortos? A gente vai adiantar a gente fazer alguma coisa por eles, orar por eles? Lê aqui para mim, João, em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, que narra como estarão os mortos e o que vai acontecer com eles na volta de Jesus. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, os mortos, eles vão ser ressuscitados. Se eles vão ser ressuscitados, é porque eles não estão em outro lugar. Eles estão descansando. E nós vemos isso claramente em Eclesiastes 9, 5, 6. Qual é a consciência e o que estão fazendo os mortos? Aliás, o que não estão fazendo os mortos? Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, tudo que é relativo aos mortos perece, o seu pensamento, seu amor, seu ódio, tudo, eles estão descansando. Eles não estão em algum outro lugar. Você não tem que orar para que esses mortos alcancem a salvação ou saia de um lugar, entre aspas, chamado de purgatório, onde estariam sofrendo. Pelo contrário, é assim, algo muito bom a gente saber que eles estão descansando e não há nada que a gente possa fazer por eles. A salvação é individual. Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. A região do silêncio, a sepultura. Ou seja, não estão nem no purgatório e nem no céu, porque se estivesse no céu estaria louvando ao Senhor. Em anos 600, latim usado nos cultos. O que era o latim? Latim era a língua de Roma, a Roma imperial. Só que com o tempo, a língua culta, que era o latim, não era mais a mesma falada pelo povo, que era chamado de latim vulgar. E quando os povos bárbaros invadiram Roma, aliás, toda a Europa, a língua deles se misturou a esse latim vulgar e criou várias das línguas modernas, como o português, o espanhol, o francês, o italiano e várias outras. E mesmo alguns povos bárbaros não adotaram nada assim, a base latina, como por exemplo, quem fala alemão, quem fala holandês, quem fala inglês. Mas por que mudar para o latim? Porque era uma língua que ninguém mais conhecia, a não ser os eruditos, os estudiosos, os intelectuais, como se poderia dizer. Do clero, no caso. O clero, exatamente. O clero eram os intelectuais da época. O povo em si, a maioria já nem sabia ler. A grande maioria. Que dirá saber falar latim? Ou seja, a pessoa ia assistir uma missa e era falado numa língua que ela não compreendia, ela não sabia nada do que estava se passando ali. Qual o proveito para isso? A Bíblia nos mostra claramente que ela tem que ser compreendida e na nossa língua, de tal modo que a gente entenda. A gente vai ver isso aqui em Atos 2, 7 a 11, um célebre episódio, o Pentecostes. Lembra a gente, João? E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos?
Nós, partos, médios e elamitas, e os que habitam e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Esse episódio, como eu disse, é chamado de Pentecostes. Os apóstolos, os discípulos estavam reunidos em oração, bem numa festa que ocorre após a Páscoa, algum tempo após a Páscoa, em que via gente do mundo inteiro, conhecido na época, vocês viram aqui vários lugares citados, judeus, e que não sabiam falar nem hebraico, nem aramaico, as línguas faladas na Judéia. Mas eles vinham para adorar. E, nesse momento, era a hora de mostrar Jesus, o sacrifício dele, a ressurreição dele. Mas os apóstolos, os discípulos, eles não eram pessoas estudiosas, letradas. Mal sabiam falar a língua deles, que dirá falar outras línguas. Nesse momento desce o Espírito Santo e concede o que se chama de dom de línguas. Não uma língua estranha que ninguém compreende, mas uma língua compreensível, tanto que aqui fala que cada um desses estrangeiros entenderam na sua própria língua. Ali a palavra foi pregada. E se nós continuássemos lendo o texto, nós veríamos que milhares de pessoas, mais de 3.000 homens, foram convertidos e batizados em um único dia, graças a essa pregação. Uma pregação com entendimento na sua própria língua. E também no ano 600 temos oração a Maria e aos santos mortos. É a eles que devemos orar? Vamos ver o que diz a Bíblia. Atos 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso o próprio Cristo falou. Nós temos que orar a Deus, a Jesus especificamente. Ele leva as nossas orações ao Pai. Não Maria, não os santos mortos. Jesus, nós não precisamos de outro intermediário. Ano 607, título de Papa adotado por Bonifácio III. Papa quer dizer pai. Ele é seu pai? Ele é meu pai? Não. E o que diz a Bíblia sobre esse título? Mateus 23, verso 9. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nosso Pai sanguíneo é um. Esse nós é nosso Pai. Devemos tratá-lo com respeito. Aquele que nos gerou, ele é nosso Pai. Mas aqui não é esse Pai que está se referindo. É o Pai do céu, a primeira pessoa da Trindade. Esse é um título exclusivo dele. Fora nosso Pai sanguíneo, só ele devemos chamar de Pai. Porque o líder da Igreja Católica, o Bispo de Roma, não é meu Pai, não é seu Pai. Então é um título indevido que ele tomou. Ano 709, beijar os pés do Papa. Nem Cristo pediu isso, de beijar os seus pés. Ano 769, culto às imagens. Isso está de acordo com a Bíblia? A gente deve adorar imagens? Vamos lá para ver o que dizem os mandamentos de Deus lá em Êxodo, capítulo 20, versos 4 a 5, sobre adoração de imagens. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, não adorar imagem de nada que haja no céu, na terra, embaixo nas águas. Nada, ninguém deve adorar a uma imagem, seja de pessoa, seja de animal, do que for. Ano 850, água benta. Ano 890, culto a São José.
tínhamos o culto a Maria, coitadinho do José, o marido da Maria, ele também precisava ser cultuado, né? Tadinho. Ele era o pai também, né? Por que só a mãe? O pai também, né? Ano 995, canonização. É uma coisa assim que a gente ouve muito na TV. Ai, uma pessoa está passando pelo processo de canonização. Ele morreu, foi um mártir. Ele faz milagres. Então tem que passar por um processo. Então, depois desse processo, ele é canonizado e se torna santo. É engraçado que você não vê isso acontecendo na Bíblia, porque você tem os profetas antigos, e até no Novo Testamento você tem milagres, mas nenhum deles é chamado de santo ou venerado e invocado em orações. Não, o próprio Jesus falou que o único santo é Deus. Quando Nicodemos foi falar com ele, o próprio Jesus. Ou seja, é um título que a nenhum ser humano deve ser dado. Santo, santo é Deus. Ano 998, jejum às sextas-feiras e quaresma. Ano 1079, celibato. Vamos parar para pensar primeiro. Só uma coisa, em relação aos jejuns, não há problema nenhum em fazer jejum, não é? Não, não há problema no jejum. Mas jejum em si, por jejum, ele não tem valor nenhum. O jejum, porque o nosso sacrifício, as nossas obras, são como trapos imundícios, está escrito. O valor do jejum é para nós podermos estar com a mente mais limpa, sem o nosso corpo estar trabalhando, com a digestão, com outras coisas, nossa mente estar liberada, para nós orarmos e termos uma melhor comunhão com Deus. Além dos benefícios fisiológicos, né? Claro. Eu digo, até quem quer fazer uma dieta, ajuda. Agora, como eu estava falando, celibato, ano 1079. Vamos entender o que é celibato? Celibato, primeiro, ele é diferente de outra coisa, que é a... Bom, primeiro vamos definir o que é celibato. Celibato é você não se casar. Celibato é você não ter uma esposa. E existe uma outra coisa, que é quando você não tem relações sexuais. Isso é diferente. Não ter relações sexuais é um outro voto que um padre toma, que ele se compromete a se abster. Então, é diferente do celibato. E isso é bem claro. Existe um episódio que eu quero contar para vocês, que foi me relatado sobre um padre. Ele era estudioso, foi inclusive fazer mestrado na Europa, lá em Roma. Ele só tinha feito o voto de celibato e não o de castidade, que é se abster de qualquer coisa relativa a sexo, não ter relações. Celibato é não se casar. Então, ele não tinha se casado, mas não tinha feito o voto de castidade. Quando ele chegou lá, ele descobriu que ele tinha uma coisa. Ele tinha uma verba. Vocês sabem para quê? Para contratar serviços sexuais. Agora, se ele tivesse feito o voto de castidade, aí ele não poderia de vez. Inclusive, para você ser um bispo, um arcebispo e até o papa, você tem que fazer o voto de castidade. Então, nós temos essa diferença. Mas é bom que o homem esteja só? Será que é? Vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso. Gênesis 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ou seja, é bom que o homem esteja só? Não. É lógico que Paulo fala que se você puder, para a pregação do evangelho, se manter solteiro, para se dedicar, aí tudo bem. Ou alguma grande empreitada. Alguma grande empreitada. Agora, se você vai viver afogueado, fala, casa. Paulo falou, casa. Tanto que nós, o que nós temos visto nas últimas décadas, que tem estourado escândalos do quê? De pedofilia, de abusos sexuais cometidos por sacerdotes que estão dentro desse voto de celibato. Como diz aqui, não é bom que o homem esteja só. Só que, no entanto, a gente tem que ter em mente o seguinte, que pode-se dizer que a grande maioria desses casos de pedofilia não é que
o simples fato de ser o celibato que vai levar uma pessoa a ser um pedófilo, mas geralmente são pessoas que já têm algum problema, algum desvio, que se escondem nesse celibato. Se escondem nisso para camuflar esse seu desvio. Para que as pessoas desviem o olhar deles. Ano 1090. Inventário Rosário por Pedro Ermitão. O que é o rosário? Vocês já devem ter visto. Parece um colar, que tem uma cruz na ponta, e várias contas, em que a pessoa, quando vai usá-lo, pega cada conta daquela, ela repete uma reza. Ave Maria ou Pai Nosso. Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, mas fica lá. Repete, 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 repete. Mas é isso que Deus fala para nós fazermos quando formos conversar com Ele? É ficar repetindo, repetindo, repetindo. Vamos ver aqui o que o próprio Jesus falou lá em Mateus 6, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Claro que isso não impede que de vez em quando a gente repita a oração ensinada pelo Senhor, conhecido como Pai Nosso. Mas o nosso falar com Deus é o derramar do coração, é conversar com Ele, é nos dirigirmos com Ele com as nossas palavras. E não simplesmente repetirmos uma fórmula mágica, como se aquela fórmula mágica ali, aquelas palavras fossem resolver o problema. Não é isso, é falar mesmo com Deus. Ano 1184. A Inquisição, instituída pelo Papa Lúcio III. O que é a Inquisição? É um processo judicial em que se procura coibir as heresias, os ensinamentos que estão em desacordo com os dogmas, tradições da Igreja Católica, com os ensinamentos da Igreja Católica. Só que, se nós formos ver, lá na Bíblia, o que Jesus nos ensinou? Nós devemos pregar, e é uma escolha de cada um. Não que a gente deva coadunar com o erro, mas a ponto de você julgar, muitas vezes submeter a tortura ou mesmo morte, não foi isso que Jesus ensinou. E aqui nós temos algumas ilustrações desse período em que mostram julgamentos, em que as pessoas são torturadas, mortas. Todas essas são ilustrações do período. E nós sabemos que não é essa a vontade de Deus. O que diz lá em Daniel 7, verso 25, sobre essa atuação do chifre pequeno, desse poder contra o povo de Deus? Lê para mim, João. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Então, tá bom. Consumirá os santos do Altíssimo. É lógico que a opressão, nós já vimos no último estudo, não é só física, mas é mental, espiritual, intelectual. Mas, no caso da Inquisição especificamente, ela procurava coibir. Lógico que em vários casos a pessoa até se retratava de um possível erro que ela poderia ter cometido, ou mesmo não tinha cometido, ela se retratava para não sofrer os castigos físicos ou até a morte. Mas muitas foram levadas à morte. Muitas vezes até por delações falsas que eram dadas. Porque às vezes a pessoa, para ficar, digamos, bem na fita, ia lá falar, fulano ali está errando, Beltrano está errando. Como se diz, eu sou bonzinho. Muitos inocentes aí acabaram sendo perseguidos. Esse é a capa de um manual do inquisidor. E nós temos um dos inquisidores mais famosos da história, talvez considerado maior, Dom Fernando Ninho de Guevara, arcebispo de Sevilha. E nós vamos ver aqui em Apocalipse 6, verso 9, um exemplo do que, como são considerados aqueles, não só os que morreram na Inquisição, mas em qualquer tipo de perseguição promovida contra os cristãos, contra aqueles que adoram a Deus, como eles são representados lá. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Claro, não é que
as pessoas, essas pessoas estejam debaixo do altar. É figurativo, mas mostra a consideração que Deus tem por eles. Isso está sob os olhares de Deus. Alguns famosos mortos perseguidos pela Inquisição. Calvino, que morreu em 27 de maio de 1564. E John Hus, que morreu em 6 de julho de 1415 na fogueira. Ele era um pré-reformador. Ele estava pregando as mesmas coisas que Lutero, um século antes, mas não teve a mesma sorte, a mesma proteção que Lutero teve. Nós vamos encerrar aqui essa primeira parte do estudo e depois continuaremos. Aguardo vocês.